Dando sequência, pedindo desculpas aí pela intervenção, agora com a palavra o Dr. Marco Túlio Reis Magalhães, que também vai expor, falar sobre o tema. Vou colocar aqui para me policiar. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer na pessoa do Dr. André, desembargador André Andrade, a oportunidade de estar aqui hoje participando desse evento tão interessante da Emerge, que discute esse tema da liberdade de expressão e o direito de imagem, especificamente o ponto do papel da sátira e da política, da sátira e das charges na política. Na pessoa dele, cumprimento os demais membros aqui da mesa, o desembargador Cláudio Brandão, a doutora Camila Prado e o doutor Anderson Schreiber, os palestrantes aqui que nos ilustraram com temas tão interessantes e que fico feliz porque convergentes, né, em enxergarmos alguns pontos, alguns aspectos bem interessantes. E não podia, claro, deixar de também fazer um cumprimento e agradecimento à desembargadora Cristina Gaulia, que me fez o gentil convite, né, e de trazer aí uma visão talvez diferente, não tão, digamos assim, acostumada com os viveres diários do estado do Rio de Janeiro. Então, um mineiro que foi parar em Brasília e que acaba vivendo, a gente até brinca muito em Brasília, acaba vivendo mais o governo federal do que o governo distrital. Tamanha é a repercussão da vida federal, né, da União, para a nossa imprensa escrita e também eletrônica. E também quero parabenizar, porque acho muito interessante quando a doutora Cristina me convidou, falando sobre, e aqui foi ressaltado, falando sobre esse enquadramento, essa forma de organização desses fóruns de debate, ou seja, que há um encontro entre o Fórum de Estudos Constitucionais, Administrativos e de Políticas Públicas com o Fórum de Mídia e Liberdade de Expressão, mas mais do que isso, voltado a todos. Então, nós que estamos aqui hoje debatendo, as pessoas que estão aqui presentes, temos pessoas ligadas à área do direito, pessoas não ligadas à área do direito, mas que buscam conhecimento que extrapole essa visão, vamos assim dizer, jurídica apenas dos debates, né, e tragam aí uma visão construída, conjunta, de temas que esse talvez seja muito oportuno. Então, realmente, parabenizar a iniciativa, o projeto, né, e a minha ideia em trabalhar com vocês hoje, eu vou até tentar, acho que consigo passar. Talvez se eu passe a trocar, acho que vai ser mais fácil, só para a gente. Legal. Está funcionando, né? Ok, vamos lá. O que eu busquei, achei interessante, porque a minha proposta para trabalhar a discussão hoje e apresentar a vocês se distingue em 4 grandes pontos. Ou seja, o primeiro já foi muito bem trabalhado pelos colegas que me antecederam, que é esse aspecto de nós buscarmos entender qual é esse contexto, né, normativo, de organização política no nível constitucional, no nível legal, para nos pautarmos, seja como cidadãos, seja como advogados, seja como tomadores de decisão, né, no Poder Judiciário. Então, entender como funciona esse sistema jurídico, normativo, constitucional, no qual discutimos a questão da liberdade de expressão, e é nela que temos uma grande visão ou uma referência da discussão política das sátiras e das charges. Daí porque fico feliz pela intervenção anterior deles, que me ajudam até a mais ressaltar alguns aspectos do que retomar aquilo que foi dito. No segundo momento, eu queria, elogiando o Dr. André na sua exposição, levantar um ponto que acho importante quando nós discutimos esse tema, que me chama muito a atenção. Talvez nós do direito muito
bitolados em ver sempre do aspecto normativo, mas perceber que a busca desses parâmetros, que o professor André também estava agora a falar, parâmetros que nos ajudam a entender, né, os limites da sátira, os limites da crítica, eles não são necessariamente e apenas jurídicos, normativos, do ponto de vista legal, né? E há até uma autora aqui do Rio de Janeiro que tem um trabalho sobre a liberdade de expressão voltada, por exemplo, à legislação eleitoral, e que começa o trabalho dela com um capítulo dizendo o coronel que existe em nós, né, que é uma brincadeira para ver que nós somos censores, mas a censura que nós fazemos é a própria forma de nós nos envolvermos com o mundo. Nós estamos a todo momento dialogando com o mundo, com as referências que aparecem para nós, né? E é interessante perceber que, no meu entender, e o Dr. André colocou isso bem, quando começou a sua palestra falando do humor. Ele não quis falar necessariamente de uma ordem normativa, de como o Estado diz, como o Estado pode. Vamos falar do humor, porque os parâmetros são necessariamente culturais, né? O Dr. Carlos Brandão falava isso bem, esse nosso caminhar na busca de padrões, eles são culturais. Então, o juiz, de certa forma, ele tem que se apropriar em alguma medida, e nós, como cidadãos também, intérpretes, dessa capacidade de buscar parâmetros culturais para entender as sátiras. E daí sim, eventualmente, discutir num outro plano sequencial eventuais repercussões jurídicas desses aspectos. Então é como se discutir e começar a discutir um pouco culturalmente, em termos de conhecimento, o que é o humor, né, o que é a crítica, o que é a sátira, nos ajuda a esquecer um pouco esse aspecto meio que é mais fácil eu restringir, eventualmente, como foi dito com o artigo 19 do Código Civil, é mais fácil eu escrever alguma coisa aqui e restringir, porque é muito difícil trabalhar isso. Na verdade, essa dificuldade é inerente à própria expansão da liberdade. Então, acho que é muito bom esse aspecto, que ele também toca, que eu quero trabalhar aqui, que é a questão contextual. Talvez esse seja o elemento que eu quero mais estressar com vocês na discussão, né? Que realmente eu acho que é muito importante, que não necessariamente está ligado ao aspecto do direito em si, mas é uma ferramenta que ajuda o direito a trabalhar, né? E fazendo só uma brincadeira, claro, futebolística pelo assunto recente, eu acho que um pouco dessa tristeza que vocês têm aí hoje é porque, sem querer, acho que vocês chamaram um mineiro cruzeirense para cá e acabou que o resultado foi esse, né? Mas fora isso, eu digo que eu torci pelo bom jogo, mas no final os nossos jogadores ali chutaram na trave para fora. Isso foi uma armadilha. Aí foi realmente, mas fica aí... O tempo acabou, tá? Imaginei, a superioridade aí é da palavra, né? Pois bem, o que eu quero então nessa segunda parte estressar com vocês é exatamente isso, entendermos um pouco os aspectos conceituais, constitutivos das charges e das sátiras e os aspectos funcionais, né? O que nós queremos alcançar com esse tipo de intervenção de linguagem e de comunicação, né? E o terceiro momento, brincando com uma palavra do professor Anderson, e discutimos essa coisa da relação do presente e do passado, e da tecnologia, e tudo vai nos atropelando em alguma medida, né? Eu vou tentar rebobinar um pouco mais a fita, né? Mas um pouco mais do que ele trabalhou no Pasquim, e vou tentar fazer um exercício com vocês de um olhar contextual para exemplos de charges e sátiras do nosso segundo império, ou seja, da segunda metade do século XIX, no reinado do Dom Pedro II, né? E também no início da República, para que a gente possa enxergar em alguma medida esses elementos, contexto, né? Percepção cultural, né? Relevância da sátira e da crítica para o elemento da crítica política, que é o enfoque que nós queremos trabalhar. Ou seja, é um momento em que a liberdade de imprensa, a imprensa escrita no Brasil está assumindo fôlego, está buscando o seu espaço, né? E a gente percebe o potencial dessas ferramentas para esse tipo de discussão, que talvez hoje a gente se perca um pouco com esse volume, com esse excesso da internet, com esse atropelamento do humor, que a gente mal consegue rir de uma coisa. Vamos brincar aí com a semana do Neymar, né? A gente mal consegue ver alguma coisa, já tem 10 mil brincadeiras em cima, né? Enfim, essa velocidade nos deixa às vezes um pouco atordoados. E o interessante dessas revistas satíricas, desses folhetins satíricos da metade do século XIX, início do século XX, estressam um momento do país em que as questões políticas são muito intensas. E ao lado das questões políticas, há as questões costumeiras do dia a dia, da vida fluminense, por exemplo, extremamente engraçadas,
né? Então é perceber que é algo que realmente permeia a nossa realidade, talvez a análise contextual tenha uma referência histórica muito importante de nos ligarmos ao nosso próprio passado, à nossa própria compreensão de mundo, para que possamos enxergar à frente. Então essa é a proposta, e aproveito, como já havia dito antes, apenas ressaltar a vocês um pouco dessa noção inicial já trabalhada pelos palestrantes que me antecederam, de que, do ponto de vista, claro, partimos hoje, em junho de 2019, num contexto da Constituição brasileira, uma visão que temos de mundo, do Estado de Direito, de democracia, que nos ligam a algumas referências. E a Constituição é, para nós, uma referência não meramente jurídica, mas também política, de visão de mundo, é o caminho pelo qual nós, em conjunto, construímos o nosso proceder, o nosso desenvolver, né? Então é importante, sim, que a nossa Constituição, dentro do seu modelo mais analítico, traga vamos dizer assim, esse quadro geral, né, da discussão da liberdade de expressão. Então temos aí esse aspecto inicial, de que o artigo 5º, como já foi bem trabalhado, traz uma noção de liberdade de expressão, primeiro, como manifestação de pensamento, então uma perspectiva individual, né? Eu posso me manifestar, eu posso dizer algo, eu posso me expressar de diversas formas, de forma informativa, artística, crítica, de várias outras maneiras, né? É importante perceber que a Constituição traz esse duplo balanço, ou seja, o aspecto individual, que nós já trabalhamos de alguma forma, né? E o aspecto, vamos dizer assim, institucional, né? Em termos de garantia institucional, que é garantir a comunicação, a fluidez das ideias, que elas circulem, que elas possam ser debatidas de bom ou de mau tom, né? Mas que elas possam circular, que elas possam servir a um crescimento crítico do cidadão, a um crescimento crítico dele individualmente, vendo o mundo, tentando se identificar no mundo, e coletivamente, junto ao seio familiar, aos locais em que eu exerço algum tipo de papel social, na escola, no trabalho, no clube, enfim, em qualquer um desses aspectos. Então, claro, a Constituição é para nós essa referência importante, e até o ministro do Supremo aqui, de origem carioca, o ministro Roberto Barroso, no julgamento de um desses casos que o doutor André trouxe, esse da legislação eleitoral, diz no seu voto uma coisa interessante, que esse artigo 220 da Constituição poderia parecer um certo pleonasmo, vendo que nós já temos o artigo 5º trazendo essa defesa aberta e ampla. Mas ele diz, esse pleonasmo é necessário exatamente pela experiência histórica que nós temos. Então vimos aí o Pasquim, a questão da censura e outros aspectos. Então perceber que a Constituição traz essa carga de historicidade, que também é importante que nós tenhamos noção. A questão da colisão e dos limites, o Dr. Anderson também trabalhou muito bem, dizendo das dificuldades postas, então, num caso concreto. Bom, é fácil dizer que a liberdade é ampla, que há algum tipo de limite, que o caso concreto que vai delimitar os pontos a serem tratados, mas de fato, talvez a minha contribuição no termo da discussão aqui é não só essa que o Judiciário tem se valido nesse sentido de uma técnica interpretativa que costumamos dizer no direito como ponderação de valores, interesses, pautados por um princípio de proporcionalidade, para que se balize a situação e se sopese as circunstâncias. Há também uma concorrência de formas de justificação, né, jurídica, e alguns autores vão ao direito americano, né, para tratar da ideia de que, no caso específico da liberdade de expressão, ela teria uma posição preferencial em relação a outros direitos, a relação em outros valores. No sentido de que ela em si não é somente um direito individual, mas ela é essa garantia, né, como norma objetiva que permite inclusive o exercício de outros direitos. Então a liberdade de imprensa, a liberdade de circular ideias, permite uma possibilidade de outros exercícios que não só por aquele que quer se expressar, né? Então ele tem o direito de ser informado, né, de alguma coisa, né? Ele tem o direito de acesso à informação de alguma coisa. Veja que esses dois últimos exemplos que eu dei não diz respeito a ele individualmente se manifestar ou ele gerar a informação, né? Por isso que há essa tríplice percepção, né? Não só eu me manifestar, mas ou informar alguém,
né, mas também de ser informado de algo ou de ter acesso à informação em algum local, né, e para isso você precisa ter uma circulação de ideias, acesso a meios que ofertem as informações, né, e a imprensa e a política são palcos vinculados a esse aspecto. Até na doutrina alguns autores vão falar na ideia de um direito poliédrico, talvez aí para os matemáticos nos ajudarem aí, né, ou multifuncional, ou seja, que tem essa carga de perspectivas. E acrescento para esse olhar inicial do aspecto normativo, constitucional, que é interessante que a nossa Constituição, de fato, não parte de pressupostos muito claros de evitar a censura prévia e de não levar ao legislador ordinário a atribuição corriqueira, né, comum, de se legislar no sentido de restringir a liberdade de expressão. E esse ponto é interessante, porque se nós formos a outros modelos constitucionais, e o caldo cultural, como disse o desembargador Carlos Brandão, faz muita diferença na forma de organizar a normatização constitucional. Exemplos, por exemplo, da Itália, até da Alemanha em alguma medida, você tem um espaço que a própria Constituição define possível para o legislador vir a atuar. Não no sentido de restringir, mas no sentido de conformar algumas situações, né, como, por exemplo, valores outros que têm, em alguma medida, que ser preservados, como imagem ou referência a crianças, algumas coisas que, claro, na dificuldade do dia a dia vão ser sensíveis de ser pesquisadas e perquiridas. E aí, por isso, também faço não sei se cheguei a colocar, bom, está aqui, vou passar para vocês. Faço a referência aqui ao final de dois elementos interessantes que podem, em alguma medida, servir não como um parâmetro oficial, mas como um parâmetro que auxilia a interpretar esses aspectos difíceis. Primeiro, a experiência e o direito estrangeiro, ou seja, isso não serve, e há um certo cacuete, às vezes, no mundo jurídico, de se dizer que a busca do direito estrangeiro é uma forma de transplante imediato daquilo que existe lá para aquilo que existe cá, e daí eu publico um livro e acho isso bonito e sou muito feliz. Mas não é isso. Eu acho que a ideia do direito estrangeiro, enfim, há pessoas até que buscam fazer isso, mas eu acho que o valor do direito estrangeiro está exatamente em relativizar um pouco o nosso ponto de olhar, né, sairmos um pouco do nosso olhar comum, né, irmos a um outro ponto de vista para avaliarmos em que medida, né, nós nos identificamos, nós nos autoavaliamos para efeito de avaliação de charges, sátiras políticas. E um outro aspecto que também vale a pena ser ressaltado, porque é um elemento importante, é essa normatização num plano acima do nacional, né? Num plano regional ou internacional. Então, quando pensamos aqui na ideia de supranacionalidade, que é um termo usado no jargão jurídico, como esse nível de normatização que ascende aos países enfim, mas que regulam eles de alguma medida. Então, convenções de direitos humanos, como as convenções americanas de direitos humanos, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, né, trazem a figura da liberdade de expressão como um direito humano. E daí é interessante porque existem tribunais de direitos humanos, então eles trazem uma outra perspectiva, né, de como podemos interpretar essa liberdade, olhando também para o modelo nacional, porque esses casos acabam saindo de uma discussão nacional e vão a um tribunal de direitos humanos regional ou internacional. Então, acho que é interessante, como um parâmetro a mais de olhar, a gente sempre ter essa preocupação, essa ideia do controle de convencionalidade, né? Passando aqui para vocês. E aí eu vou ao segundo ponto, que, em certa medida, o Dr. André já trabalhou um pouco e que me deixou muito feliz, porque é exatamente isso. A gente precisa um pouco, às vezes, olhar para o parâmetro que não é o jurídico, né, mas o parâmetro cultural, né, como a gente pode entender a sátira, o humor, né, o aspecto etimológico, o aspecto histórico, né, e como a gente enxerga hoje essas referências, para que com elas a gente consiga dialogar e entender. E é interessante porque a ideia do humor e da sátira, como foi bem colocado pelo Dr. André, é muito antiga, vai à antiguidade, enfim. Conseguimos trabalhar muito essa discussão nos mais variados momentos da história, mas para o nosso foco específico, eu busquei concentrar a análise, sobretudo a partir do final do século XVII, início do século XVIII, né, na Europa, vinculada à ideia do Renascimento,
né, e que nós vamos ter um fenômeno muito interessante ligado ao início do desenvolvimento das caricaturas. Então, o Renascimento, que lida muito com as pinturas, que lida muito com a retratação de um novo modelo, os próprios pintores renascentistas, então, se vocês forem pesquisar em referências históricas, Leonardo da Vinci, enfim, vários pintores, eles fazem uso das caricaturas buscando identificar simetrias do rosto, do corpo, da forma de se enxergar, da forma de se criar um modelo, né? E a ideia de caricatura, nesse sentido, como uma caricatura de retrato, ela vai se expandir, né? Porque a caricatura não vai deixar de ser simplesmente um modelo de retrato, né? Como se fosse uma fotografia que se tira à época, porque não se tinha daí a máquina fotográfica, né? Mas a caricatura vai levar a um outro momento, ou seja, ela vai buscar, em certa medida, uma deformação, né? A caricatura sátira, a caricatura crítica, uma deformação daquilo que se enxerga como forma de se evidenciar ou de significar algo além. Então é muito comum a gente perceber que para esse período, vamos dizer assim, estético, né, aquilo que não é simétrico, aquilo que não é muito encaixado bonitinho, é ruim, né? E aí você começa a criar umas cabeças gigantes, um nariz muito grande, enfim, você começa a exacerbar elementos de evidência visual da aparência como uma forma de crítica que vai ser levada para a ideia de desenvolvimento de sátiras e charges. E aí é interessante uma referência aqui, principalmente na Inglaterra e na França surgem, para o que me interessa aqui a discussão, esses folhetins satíricos, ainda que não necessariamente organizados ainda em forma de um jornal, né? Às vezes muitas estampas soltas são publicadas como desenho, ou então textos efetivamente satíricos são publicados com tiragens de páginas de 4, 5, 8 páginas, né? A gente pensa, mas isso é muito pouco, mas para a época isso poderia ser muito, né? E a ideia da própria circulação disso, e é interessante porque seja na França, seja na Inglaterra, a gente percebe um crescimento da discussão desse tipo de imprensa, né, crítica, satírica, e que vai ter influências depois também em diversos outros países, inclusive no Brasil. É muito interessante, por exemplo, uma revista, em 1830, tem uma que chama La Caricature, na França, depois uma em 1837, Le Charivari, na França. O que é interessante perceber a circulação dessas palavras, porque logo em seguida, em 1841, na Inglaterra, percebendo a relevância, a influência desse jornal, folhetim satírico francês, se cria em Londres o The Punch, que vem da ideia do panchinelo, do polichinelo, fazendo uma certa graça, e diz The Punch or the London Charivari, ou seja, a referência já de uma influência francesa, né? E no Brasil nós vamos ter em 1859 o Charivari Nacional. Então perceba como é interessante a ideia da circulação de ideias, né, e de influências de um modelo de interlocução de informações e de críticas, né, em geral aos costumes e também à política que circula naquele momento. Isso é um aspecto interessante. E aí o que eu queria realmente ressaltar com vocês são 2 pontos. O primeiro é que é relativamente difícil se definir, vamos dizer assim, classificar ou organizar de forma muito enquadrada o conceito de charge, ou o conceito de caricatura, o conceito de crítica política nesse sentido, porque nós temos uma diversidade de desdobramentos. Então, por exemplo, olhando com o olhar de hoje, nós temos cartoons satíricos ou não, animados, tiras cômicas, a sátira em si em prosa, em poesia, enfim. É difícil você às vezes enquadrar, e é interessante que os autores, em geral, eles usam a ideia de que a charge, como nós entendemos, é de certa forma uma caricatura em sentido amplo, né? E eu vou tentar esmiuçar um pouquinho para vocês essas diferenças, só para que a gente pegue esses elementos extra-jurídicos, né, e trabalhe eles também um pouco para pensar no aspecto do nosso juízo moral e um juízo jurídico, eventualmente, sobre uma determinada situação. Se vocês forem mesmo a uma pesquisa, enfim, simples, ao dicionário, vocês vão perceber essas diferenças de definição e dificuldade de charge, sátira,
às vezes colocando charge, o Michaelis, por exemplo, coloca charge semelhante à sátira. O Royce trata de outra forma. Então é perceber, até no aspecto etimológico, essa dificuldade existente a eles. Mas o que há de comum, e aí já foi bem tratado com a ideia do humor político, é exatamente essa verve, essa preocupação em criticar. E eu vou me ater inicialmente a esse ponto nosso político, ou seja, é de criticar convenções políticas, uma situação de uma época, as contradições, as inconsistências, né? Que são... acho que aqui ele... Ah, tá, vou deixar aqui assim mesmo. Existentes numa determinada época, e aí eu tentei, de uma forma simplificadora, para que nós trouxéssemos isso a debate, trazer alguns pontos que nos ajudam a entender o que é a charge no seu sentido mais consensual, né, e a sua função. Por isso que eu falo em elementos constitutivos, ou aspectos constitutivos, e aspectos funcionais, né? O que me faz entender o que é uma charge e o que me faz perceber da sua função, da sua potencialidade como ferramenta linguística e de comunicação. Primeiro, a charge em si ela não tem compromisso com o real. Isso é um aspecto importante. Ou seja, a charge, diferentemente da informação jornalística, ela não está preocupada em narrar fatos políticos específicos, numa lógica de razão linear, que eu consiga ter uma fonte fidedigna que me garanta a possibilidade de eventualmente ser questionado sobre isso, né? A charge parte de um mundo imaginário. Ela cria o seu próprio real. É uma oposição ao real. E esse é um aspecto importante, porque nós temos que entender que a charge, ela não necessariamente é uma retratação imediata do que está acontecendo no país. Ela é um mundo de significação. Ela usa elementos que nós enxergamos e entendemos, mas ela nos leva a um conceito, uma percepção além, o que está por detrás, o que nós não necessariamente enxergamos pela fotografia ou pela descrição simples de uma informação jornalística. Então ela tem essa certa peculiaridade como a imagem gráfica do humor, né? Mas uma imagem gráfica que não está preocupada com o real, né? Com o empírico, de uma forma muito evidente. Então ela tem essa questão do mundo das significações. E isso é interessante, porque como nós vimos nos desenhos e charts que nos foram passados, nós percebemos o quê? Uma mistura da ideia de caricatura, de pessoas que nós conseguimos mais ou menos ter uma referência, mas num mundo totalmente imaginário, descompromissado com a realidade, né? Então a charge tem esse elemento também de criar personagens. Ela cria personagens fictícios, né? Que não é necessariamente o Trump, né? Lá no desenho, é uma referência ao Trump, né? Ele pode estar de forma totalmente diferente, pode ser uma mistura meio Trump, meio, não sei, um outro presidente, enfim. Ela tem essa despreocupação, então ela cria personagens que não necessariamente se vinculam só a personagens de uma referência física. Às vezes esses personagens criam a referência de uma ideia, né, de um conceito. Então nós vamos ver no caso das charges da República Velha e também no Império, a República Velha de forma mais evidente, né? A ideia de uma figura, um ser, um sujeito que é chamado de Zé Povo. E o Zé Povo é uma pessoa que aparece nas charges e dialoga com as pessoas da República Velha. Mas ele não é ninguém, ele é o Zé Ninguém, né? E é interessante até essa referência histórica de percebermos conceitos, expressões que usamos, né, identificada nesses modelos. Mas ele é o Zé Ninguém que, em certo momento, está sempre dialogando e assistindo passivamente o que está acontecendo numa determinada época. Na República Velha, por exemplo, nós temos a figura da República, né, como, é curioso, a figura da política, como uma senhora gorda, uma megera, feia, nariguda, né, com uma verruga, enfim. Percebam a ligação da caricatura, mas que dá uma dimensão muito maior do que uma retratação específica de alguém, né? E nós temos a presidência, no caso do exemplo que eu vou mostrar, que é a discussão entre o debate, a corrida eleitoral entre Hermes da Fonseca e Rui Barbosa. Há uma charge, não consegui colocá-la aí, que se coloca o Hermes da Fonseca puxando de um lado e o Rui Barbosa puxando o outro, uma moça muito bonita chamada presidência. Ou seja, a referência de que a presidência, ao mesmo tempo que é uma coisa bonita, almejada, quista, né? E para nós, na nossa leitura de hoje, uma certa até crítica do ponto de vista da utilização da figura feminina, né, como objeto. Então é perceber a interessante, e esse é o aspecto interessante que o Dr. André colocou no começo, que eu quero ressaltar isso, o aspecto contextual, né? Para analisar as charges e esse tipo de crítica, o contexto é muito relevante, e uma certa calma no olhar desse contexto,
né? Então, esses são pontos que eu queria ressaltar em termos constitutivos da charge, ou seja, a aparência é importante para ela, né? Não necessariamente a realidade. Ela é diferente dessa caricatura simples, uma caricatura retrato. Ela tem um sentido próprio, ainda que ela não tenha uma razão linear. E esse sentido próprio que nos faz primeiro olharmos um pouco, né? E as legendas e os balões às vezes nos auxiliam nesse exercício, né? Na República Velha e nesses folhetins também do Império, nós percebemos que eles são importantes, né? E que para a época eram até interessantes, porque se formos pensar no contingente letrado, né? E por outro lado, analfabeto, ou imigrantes que não dominavam a língua, era uma forma de acesso à livre circulação de informações e de entendimento do que acontecia, né? Então, perceber a força no desenho, né? Nesse aspecto gráfico que a charge tem e que, de repente, um texto satírico necessariamente não tem, né? Então, esse é um aspecto importante. Ela tem essa referência também temporal, histórica, né? Que são aspectos importantes no sentido constitutivo, né, que eu acho que é importante que a gente veja. E do aspecto funcional, aí nós já assim trabalhamos bem esse ponto, ela tem essa natural vocação de instrumento de intervenção política, crítica do mundo, das convenções sociais, colocando paradoxos, dificuldades, contradições, seja de um momento, seja da discussão política, seja do cotidiano, do dia a dia, né? Esses são elementos também importantes. Ela quer ironizar, quer satirizar, quer zombar mesmo, né? Então ela vai ao extremo daquilo que pode, considerado num determinado momento. Faz críticas, como já aqui bem colocadas, às vezes rudes, toscas, né? Diretas a uma imagem, a uma pessoa, e nós vamos ter sempre essa dificuldade de avaliação caso a caso. Mas é interessante porque, de forma geral, ela troca o dito pelo não dito, ela troca o aparente pelo evidente, né? Então ela exige de você um certo exercício de um olhar inicial e de uma reflexão a partir desse olhar inicial. Esses são os pontos, acho, interessantes, e no nosso caso político, porque ela vai bater normalmente no poder vigente, nas convenções, em políticos ou figuras públicas existentes, né? E esses aspectos eu acho que são relevantes para se pensar o aspecto da política. Um outro elemento interessante, que faço apenas uma menção, é interessante que nós pensemos também o aspecto da discussão política com o teatro. O teatro trabalha com a ideia da representação, com a ideia das evidências, com a ideia de se mostrar algo, né? E o político tem muito a ver com, em certa medida, com um jogo de aparências, com uma certa dissimulação. Não no sentido de má fé, mas no sentido de que você deve mostrar algo que está acontecendo, você deve mostrar uma conduta que serve de referência eventual a outras pessoas, né? Nós temos várias brocados e expressões que tentam lidar com isso, desde a mulher de César, né? Enfim, há uma série de questões. Por quê? Porque os homens, de forma geral, julgam muito pelos olhos, pelo que veem, pelo que ouvem, né? E essa importância, então, de, em certa medida, perceber que o parecer ser para a política é muito o ser da política, né? Então, essa questão da evidência me parece também um aspecto interessante para que a gente possa olhar. Os exemplos que eu trouxe para vocês, para que possam dar uma olhada, eu queria simplesmente só contextualizar rapidamente, né? Que é de perceber que desde 1830, mas efetivamente a partir de 1850 e 60, surgem com mais força essas revistas ilustradas, esses folhetins, né? No cenário político, cultural brasileiro, né? E é muito interessante, porque nós estamos num contexto de império, né? Temos aí um regime político, por assim dizer, né? Monárquico, constitucional, parlamentar, né? Com uma certa ligação maior a uma visão conservadora do que liberal. Mas, ao mesmo tempo, temos, nesse mesmo período, uma certa tolerância, dizem alguns historiadores, né? Relativamente considerável, né? A existência de periódicos, de folhetins liberais, que criticam abertamente o império, os seus ideais, os seus suportes, né? E trazem, por exemplo, a preocupação a favor de ideias liberais, ideias republicanas, né? Sobretudo, a questão do abolicionismo é muito retratada nesses folhetins, né? Que vão brigar de frente com o poder instituído, enfim, oligárquico,
são contra esse regime, são contra, e esse é um aspecto muito interessante e às vezes pouco explorado, são contra não a religião em si, mas os clérigos em geral, os jesuítas. E por quê? Porque a relação ainda do Estado com o catolicismo, com a religião, faz com que ele seja uma referência de ataque político, né? Então é interessante perceber que a religião naquele momento era uma referência muito política, porque imposta em certa medida pelo Estado, e que hoje nós temos a busca da proteção da religião, como falamos do Charles Hebdo, e outras situações, como um valor importante, multicultural, né, de tolerância religiosa. Então a religião colocada em outra perspectiva, né, e é interessante uma série de críticas que são feitas diretamente aos jesuítas, né, e aos clérigos, enfim. Isso é muito interessante, eu vou depois só tocar num ponto para vocês. Outros elementos que assim a gente consegue perceber a potencialidade dessas charges no momento, elas ajudam a desgastar o regime monárquico, desgastar a própria sistemática da escravidão, né, fortalece o papel dos militares à época. Então é interessante perceber esse deslocamento de forças dentro na derrocada do Império e início da República, né, aderem, se aprovam essa ideia do abolicionismo e fazem essa briga de laicização ou não dos estados. Aí, eu trouxe para vocês exatamente são esses pontos que eu quis ressaltar, né? E é tão engraçado porque depois na República, quando o Estado deixa de ser, né, ligado à religião, por assim dizer, catolicista no sentido geral, decresce um pouco a crítica, mas ainda continua contundente em relação a aspectos da vida cotidiana e do dia a dia. Por exemplo, até é interessante no caso da República, eu não consegui botar aí, mas, por exemplo, dentro de um jornal da República, você pensa o jornal, tem o editorial, tem a parte de cultura, de esportes que a gente olha hoje. Dentro desses jornais era comum, tinha esse específico já da República, ele tem um campo específico que chama Provérbios Eclesiásticos, né? E é muito curioso, porque aí ele chega brincando assim: janta bem e reza mal, será logo cardeal, né? Então, assim, brincadeiras ligadas à ideia das figuras que personalizam a religião ou a igreja em alguma medida, né? Enfim, há outros, por exemplo, engraçado: com água benta e estola se apanha qualquer carola. Então, assim, perceba que é um jornal brincando com a figura religiosa em qualquer medida. Fala assim: quando tu vires batina, dobra na primeira esquina. Ou seja, para fugir da referência, lá vem o padre, lá vem a figura religiosa me perturbar um pouco. Quando o demônio te tenta, bebe um trago de água benta. Ou seja, a água benta aí nós sabemos que não é tão benta, é aquela que deixa a gente no estado de espírito mais elevado, né? Pois a famosa a marvada, né? Como o pessoal brinca, da percepção do interior. Então, para perceber como os jornais circulam e descolam dessa crítica à política, mas às instituições que estão relacionadas também à política. E aí, que são esses elementos que eu quis trazer para vocês. Um primeiro exemplo que é muito interessante, e o ilustrista, o chargista, que faz menção a ele, é aquele que está no chamativo, ilustrou também o chamativo desse debate de hoje, que é o Angelo Agostini. É uma figura interessante, um italiano que vem para o Brasil e vira uma referência em termos de ilustração, né, e charge nesse tipo de contexto político. Vai primeiro a São Paulo, né, e depois vem ao Rio de Janeiro, né, trabalhando em revistas, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro. E um caso interessante em que ele era um primeiro até jornal que ele cria, um folhetim que ele cria, se chamava O Diabo Coxo, né, em 1864. Então é a figura realmente de um diabo corcunda, né, que anda e vem para perturbar a vida alheia, os bons costumes na provinciana cidade de São Paulo, né, capital da província de São Paulo, que à época tinha 20 mil habitantes, né, e o dia a dia dele era fazer essa piada jocosa. Aqui é quase o interior, aqui não é nada, enfim. Então perceber essa irreverência desse jornal, mas que tem uma certa carga valorativa, ideológica, porque, por exemplo, ele, nesse jornal, funda com mais outras figuras,
um que era o Cezinando Nabuco de Araújo, que é irmão de Joaquim Nabuco, e Luiz Gama, que são egressos, por exemplo, da Faculdade de Direito, ou seja, a força das ideias abolicionistas vinculadas muito até à percepção individual daqueles que criam o próprio jornal. Mas não é nesse jornal que ele faz muito sucesso, né? Ele começa como ilustrador, vai fazer muito sucesso de fato é na Revista Ilustrada aqui no Rio de Janeiro, a partir de 1876. E o que há de interessante em São Paulo, num segundo jornal que ele participa, que se chamava O Cabrião, né? E esse Cabrião tem a ver com o nome Cabrion, de uma revista satírica comum, famosa na França, né? E que é um sujeito, como eu falei com vocês, um personagem criado que vai dialogando com a sociedade da época. E aí, um caso curioso, que talvez possa ter sido um dos primeiros casos de judicialização, né, ou pelo menos de contenda jurídica relacionada à liberdade de expressão, surge exatamente nesse Cabrião, com esse nome chamado de Processo Cabrião ou a Questão dos Mortos. Ou seja, há uma charge, que é essa ilustração que aparece aí para vocês, que é publicada em setembro de 1866, em que há uma festa, uma certa bagunça, uma certa alegria em frente ao cemitério, né? Em que há pessoas se identificando como vivas, presentes, e mortos na figura de esqueletos. E há então uma grande festa, uma grande bagunça, uns estão bebendo, outros estão abraçados, enfim, uma grande algazarra. E aí o elemento contextual entra, que para nós, em tese, não há muita graça, não há muita relevância em se olhar esse desenho no primeiro momento. Só que ele trabalha temas extremamente interessantes, ou seja, ele brinca, primeiro, com o aspecto que essa publicação é feita no Dia de Finados. Segundo, Cemitério da Consolação, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, que ainda hoje existe. Né? Os mortos estão brincando com os vivos, fazendo uma festa no cemitério, só que o cemitério é administrado pelas igrejas, as igrejas se misturam com a figura do Estado, né? Então, a morte à época era uma coisa extremamente importante para a moral da época. Então aquilo era algo que... Brincar com a morte é brincar com uma coisa que não é muito boa naquele momento. E há então a insatisfação de um outro jornal, que é o Diário de São Paulo, né? E ele, o seu diretor, que a linha dele é mais conservadora, inclusive ligado à igreja e ao Estado, entra com um processo reclamando no cartório, junto ao delegado, né? Reclamando que esse desenho feriu, né, a moral pública e a religião. É um desenho que ofende, porque no Dia de Finados, enfim, brinca com uma série de referências que para a época são muito importantes. E aí é extremamente curioso, porque há um processo de, inclusive, inquirição de testemunha, avaliação do caso, e a defesa daqueles que desenharam essa charge dizem que, na verdade, o que eles estavam querendo mostrar era que haviam pessoas fazendo algazarra na frente do cemitério, e isso é altamente reprovável. E exatamente porque a charge não é uma notícia, não é informação direta, né? Esse argumento foi aceito pela avaliação judicial. Na verdade, se faz ainda a avaliação do inquérito, porque havia, e nós discutimos a questão do penal, como o Anderson colocou, havia um dispositivo, o artigo 279 do Código Criminal Imperial, que dizia que era crime ofender a moral pública, né? E se o jornal circulasse para mais de 15 pessoas. Então tem até um elemento quantitativo para se ver o tamanho do impacto que poderia gerar. 15 para eles já era algo assim absurdo, né? Para efeito do Código Imperial. Mas o que é curioso é perceber esse mundo da significação da charge, como eu disse a vocês, porque o argumento utilizado pelos donos do Cabrião fizeram ser aceitos, porque, na verdade, a charge pode dar a entender diversas situações. Então, como o dispositivo, no caso do Código Imperial, dizia que teria que haver uma evidente violação à moral pública, né, essa evidência não estava exposta. E é plausível que se pudesse retirar dali, né, uma ideia de que o jornal estava, sim, recriminando, né, em nome da moral pública, aqueles que fazem algazarra no cemitério. Então, um exemplo interessante é que o jornal, mesmo durante o percurso do seu... Da questão judicial, foi fazendo piadas e sátiras dentro do próprio jornal até o julgamento, né? Então ele pega, por exemplo, num desenho seguinte, vários esqueletos que são os mortos insatisfeitos que foram lá bater no diretor do Cabrião, que fica falando mal dos mortos, enfim, né? Ou você pode também entender de outra forma. É interessante perceber como há essa abertura interpretativa. No terceiro quadradinho, vê que os mortos estão levando lá uma reclamação para o delegado, né, para abrir um inquérito contra o jornal.
E quando o jornal ganha, ele sai normalmente esse jornal tinha 4 páginas de texto e 4 de imagens ilustradas. A última página da edição de dezembro, quando o processo acaba, ele faz questão, o Cabrião, no caso na legenda vocês não conseguem ler aí, mas mais ou menos diz, o Cabrião é esse que está aí no centro, esse personagem criado para personificar a conversa com a sociedade, enfim, com a circulação de ideias, e diz que o Cabrião está patrocinando um grande baile para os mortos, né, já que conseguiu resolver o processo Cabrião que foi encerrado. Então, para perceber como brinca, e fazendo até em cima há uma referência à expressão latina, né, ridendo castigat mores, que é a ideia de que o riso corrige, né, redireciona os próprios costumes. Então é perceber como o elemento religioso, o elemento morte, o elemento moral, né, pública, são referências que vão mudar muito ao longo do tempo. O segundo exemplo que trago para vocês diz respeito já a um jornal do Rio de Janeiro, A Vida Fluminense, 1870, e critica um elemento forte que é relacionado à questão da incongruência da escravatura, né, que é liberada, como nós sabemos, paulatinamente pelo regime. Em 1850, o tráfico negreiro é extinto. Depois nós temos a liberação dos escravos que vão à guerra lutar e voltam, se tornam livres, mas não necessariamente a sua família, né? Então perceba o nível de incongruência que servem de elemento focal para as críticas e para as sátiras. E nesse caso específico, o que há, se tornou muito famoso esse desenho do Ângelo Agostini, porque um negro que vai à guerra, se torna livre, luta pelo país, no caso da Guerra do Paraguai, né, de 1864 a 1870, volta condecorado, cheio de medalhas, feliz de ter lutado por aquele valor, e quando chega vê a sua mãe sendo açoitada num pelourinho. Então o tamanho da incongruência, e veja, é um jornal liberal, no momento do Império, e que o Império aceita esse tipo de crítica sem, aparentemente, um maior constrangimento, uma maior discussão. Mas percebam o nível de intensidade que não necessariamente nos remete ao humor, mas que nos leva à percepção de uma crítica social muito evidente, né? Um terceiro exemplo, também ligado à escravidão, e esse que fiz questão de trazer porque faz referência a aspectos históricos tombados do Rio de Janeiro, né? Já da Revista Ilustrada, que é talvez o periódico de maior sucesso que atravessa o período imperial e entra na República, mostra uma imagem também crítica em relação à escravidão, a partir de uma referência à atual Praça Tiradentes, né, que antigamente era a Praça da Constituição, que antigamente era o Largo do Rócio. Então nós fui andando, rebobinando a fita, né, para poder exatamente olhar um pouco esse aspecto. E o que há de interessante nessa é a capa da Revista Ilustrada. Percebam, ao fundo, é porque está mal apagado, mas o que está descrito aqui, né? Então ela é uma charge de 1880, em que nós estamos num momento contextual de crítica acentuada ao Império, ao desgaste do Império, né? E ao fundo você tem a estátua equestre de Dom Pedro I, né? Fazendo referência à independência, ao Manifesto das Nações Amigas, enfim, uma posição de afirmação de independência ou morte, né? E o chargista aqui faz uma invenção jocosa de uma proposição de que se coloque ao lado da estátua de Dom Pedro, né, uma segunda estátua, que tem em cima dela um político conhecido à época, Martinho Campos, que é um político ligado ao Partido Liberal, mas escravocrata, ou seja, então o que a charge de alguma medida está brincando é mostrar a própria incongruência do que é ser liberal versus conservador naquele momento, né? É liberal naquilo que me convém, né? Mas não é liberal nas ideias liberais como um todo, no sentido da abolição. Isso sugere que haja uma insígnia exposta na estátua com escravidão ou morte, ou seja, o sistema se apega tanto à escravidão que ou é ela ou é nada. Então percebam que é uma referência não só crítica à abolição, nesse caso, e que coloca a figura do negro em termos de dignidade humana como objeto, né, reificado aqui, que não aceitaríamos hoje na nossa compreensão atual, né, no sentido
geral, como incitação ao racismo, por assim dizer, alguma forma de crítica que vai além do permitido, né? E que coloca um pendante, ou seja, ao lado de uma outra referência que é o próprio estabelecimento do império. Ou seja, eu coloco em xeque não só um elemento estrutural, que é a escravidão, né? Como um elemento constitutivo de tudo, que é o próprio império. Então, para vocês perceberem aqui, nós não estamos rindo, mas nós estamos altamente instigados em perceber o tamanho de referências possíveis e críticas políticas que podem estar por detrás. Agora vai ficar um pouco mais divertido, né? Para não ficar, claro, é só essa crítica mais acentuada, mas é interessante perceberem o segundo elemento. Agora vamos à República Velha, e é interessante a gente perceber que mudamos, os exemplos que eu quis trazer dizem respeito a um momento engraçado, que é a 8ª corrida presidencial, a busca do assento do 8º presidente da República, né? Não necessariamente a 8ª corrida eleitoral, e o que acha interessante é que o primeiro momento em que você tem mais ou menos algum tipo de debate eleitoral, uma certa liberdade de discussão de plataformas, né? Então você tem Hermes da Fonseca de um lado, que é da ala militar, né, que é sobrinho de Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República, que é apoiado por Afonso Pena, que era o atual presidente, e que depois da sua morte, antes da nova eleição, entra Nilo Peçanha e também continua apoiando Hermes da Fonseca, né? Então o Rui Barbosa entra como o contraponto de uma visão já conservadora, de reorganização do poder conservador, né, das oligarquias, e ele vem com a chamada campanha civilista. Então ele vem trazendo ideais liberais, ideais que precisam abrir mão ainda desse certo conservadorismo reorganizado da República Velha, e o Hermes da Fonseca quer uma visão mais conservadora, manter ainda a ordem política, enfim, e os poderes estabelecidos. E aí é interessante porque se chama Natal o Presépio, a adoração dos pastores. Vejam que é publicado em 25 de dezembro, ou seja, o dia do Natal, uma referência religiosa, né? Tratando também de questões políticas. E percebam como é curioso, aqui já é um outro nível de desenho, né? Muda-se da litografia, que é um desenho de pedra, para um outro tipo de imprensa, né? E é interessante a gente perceber, esse jornal Malho nasce em 1902, né, Rio de Janeiro. Junto com ele vem outras referências, a revista Cosmos, a revista Fonfon, a revista Careta, são um conjunto de revistas que vão crescer nesse período, e com essa liberdade satírica indo para cima de questões de costumes e questões políticas. E aí é interessante porque as referências que nós vamos contextualizando para entender. Nós temos então no presépio, de um lado, que é o lado direito de vocês, Rui Barbosa, como o menino Jesus, do outro lado, Hermes da Fonseca. Então temos aí dois meninos Jesus. Um feito pela Convenção de Agosto, que é Rui Barbosa, que o elegeu para ser o candidato, e o outro pela Convenção de Maio, que elegeu Hermes da Fonseca. Os dois sendo iluminados por um sol, que dentro dele está escrito 1º de março, que era sempre o ano das eleições à época, não como nós temos agora, né? A eleição em 1º de março, né? E a entrada, o assumir do poder em 15 de novembro. Né? Isso vai mudar depois na nossa história com o 1º de janeiro, né? E as eleições em outubro. Mas o mais interessante é perceber que a Nossa Senhora é a política. Então a referência de que a política deve vir para nos salvar, o que é? Ela é uma figura de que sentido? Então percebam o mundo de significações, e que nós temos referências iniciais concretas de Rui Barbosa e de Hermes da Fonseca, e à frente deles, como os pastores, os seus correligionários. Então, no caso de Hermes da Fonseca, o senador Pinheiro Machado, que foi como se fosse o mentor, patrocinador da sua candidatura, né? E uma briga forte vejam que nos raios partem dois raios. Um é um raio do civilismo e o outro é o raio do militarismo, que são os ideais em choque na época. Então percebam o grau, né, a riqueza de detalhes vinculadas a esse tipo de questão, e uma contraposição que nós fazemos com a que vimos há pouco em São Paulo. Nós estamos brincando com uma certa referência religiosa aqui, né? Mas ela já não é mais tão sensível, ao que parece, para um efeito de violar ou transgredir a moral pública no sentido religioso, né? O Estado já é laico, não há essa referência tão evidente, né? Então é perceber como a própria religião e outros elementos vão mudando contextualmente. Um segundo caso, enfim, o Hermes da Fonseca ganha as eleições, o Rui Barbosa, inclusive,
tenta fazer uma reversão, uma recontagem de votos do Congresso, não consegue, né? E aí aparece uma segunda charge engraçada, já em 1910, depois das eleições, né? Em que há o coveiro do civilismo, ou seja, você tem agora no cemitério, veja, voltei para o cemitério, né? Tá uma coisa, quero a vida para todo mundo, enfim, mas é só uma questão de que realmente o cemitério vai e vem aqui a todo momento, né? E o que temos aqui, Rui Barbosa e todos os seus correligionários, na visão crítica de quem critica o civilismo, né, em alguma medida, enterrando os seus ideais, junto com outros ideais em lápides anteriores que já tentaram por defender ideais civilistas, né? Então temos aí a candidatura campista antes, em 1909, em 1906 também, né? E uma série de referências que não vou entrar muito em detalhe agora, mas que é interessante notar, e que nessas figuras você tem também, muitas vezes, aquilo que eu falei, o Zé Povo conversando com o Rui, conversando com o Hermes. Então, para perceber essa idealização, essa personificação, né, das ideias em pessoas, né, é um outro elemento. Interessante que o sol que brilha feliz e sorridente é o sol com a cara de Hermes da Fonseca, ou seja, ele não está aí preocupado pelo que está acontecendo. E há situações interessantes porque esse tipo de investigação ele vai além. Ele vai além do humor, da crítica em si, mas ele vai além da percepção histórica que nós temos da nossa própria compreensão política, né? E há um fato até muito curioso, que Hermes da Fonseca era casado quando foi eleito para governar de 1910 a 1914, e aí em 1912 a esposa dele falece. E aí em 1913 conta uma história que ele vai aos campos de Petrópolis, porque nós temos que lembrar a referência do Rio de Janeiro como capital, né? E ele vai a Petrópolis e se apaixona por uma moça linda e maravilhosa cavalgando, que é a filha do barão de Tefé, né? Chamada aí Nair de Tefé. E o que há de curioso, e aí alguns professores de história brincam com isso, é dizer que ela, porque foi educada à Europa, teve acesso a estudos, artes plásticas, história, enfim, uma série de coisas, vai à Europa, volta, se casa, ele se apaixona por ela e eles se casam rapidamente, já em 1913, no início de 1913, e o historiador brinca, dizendo que à época a imagem da mulher era da mulher bela, recatada e do lar, mas a Nair acabou sendo uma bela, avançada e do bar, né? Pelo fato de que ela tinha uma inteligência muito sagaz, né? Para a época ela não se encaixava necessariamente ou se limitava às convenções sociais, né? Gostava de música, então levava, por exemplo, Chiquinha Gonzaga para dentro do palácio para cantar, e o Rui Barbosa brigava. Meu Deus do céu, está trazendo esse tipo de música para dentro do palácio, para onde vamos parar? Então percebam o nível de conexões interessantes, mas a mais interessante que eu busquei conseguir descobrir é que ela, Nair de Tefé, tinha habilidade de artes plásticas e ilustrava. Ela era uma chargista. Só que à época ela não podia aparecer como mulher fazendo a charge. Então ela usava um pseudônimo. E o pseudônimo dela era o nome invertido. Era Rian. Então é muito interessante perceber como a própria charge tem esse elemento intrínseco de abrir espaço para quebra de paradigmas impensáveis. Então ela usava um pseudônimo e fazia caricaturas na Careta, na Fonfon, enfim, nas várias revistas. Fonfon, só para vocês saberem, é uma revista que tinha referência ao Ford T, que era o Ford Bigode, que acabava de chegar no Rio há pouco tempo, no início do século XIX, e circulava pelas ruas do Rio. Então a ideia do Fonfon era referência mesmo à própria chegada do Rio. Mas enfim, isso aqui é só um parênteses para mostrar o tamanho da potencialidade da charge e da sátira nesse tipo de contexto, né? Acho aqui. Esse aqui é o último. E o que é interessante desse debate, só para finalizar, é que você tinha uma contraposição no Hermes e no Rui muito interessante, que era o Hermes a visão da espada, o Rui a visão da pena, né? Então era muito interessante, era a campanha militarista civilista, eram os conservadores contra os liberais, né? Então essa discussão que a charge permitia circular, né? Em relação a esse aspecto. E há até um fato muito curioso nesses jornais do início do século XIX, aqui do Rio de Janeiro, que reclamam, fazem piadas de todo tipo. E há uma muito engraçada que eu achei, que tem a ver com o processo judicial que a gente trata aqui em alguma medida, é que há uma brincadeira com a estátua de José Bonifácio, colocada aqui, a poucos passos daqui, no Largo de São Francisco, né? Não sei se é de Pádua, acho que é de Pádua, né? É um Largo de São Francisco, uma praça aqui do Rio, onde tem uma estátua de José Bonifácio de Andrada, conhecido aí como pai
o patriarca da República, que aconselhava Dom Pedro I e tal, e uma contenda judicial entre a estátua de José Bonifácio de Andrada e a estátua de Dom Pedro I, que nós vimos há pouco. E por quê? O jornal conta essa contenda, que a estátua de José Bonifácio, satirizando, claro, né, entra com um processo na justiça fluminense dizendo, olha, eu sou uma figura reconhecida do Império, contribuí muito para o desenvolvimento do que somos hoje. E antes, todos os comícios, todos os debates, e eles usam muitas expressões na época do inglês, é muito curioso, os meetings aconteciam aqui, na praça onde eu estou. Eu acompanhava, eu estava sabendo o que acontecia. Mas, de repente, amontoou-se, cresceu o número de pessoas e agora se deslocaram ali, para a Praça Tiradentes, onde está Dom Pedro, e eu estou aqui desatualizado, sem saber o que fazer. Peço, portanto, né, uma manutenção, né, para que os debates retornem à minha praça. E aí, mais à frente, o próprio jornal brinca dizendo, dos despachos. E aí ele despacha os comentários satíricos que eles mesmos soltam no jornal. Né? E ele brinca. Quanto ao pedido de José Bonifácio, indefiro. A República não autoriza monopólios. Então, já brinca com esse tipo de questão. Né? E, por outro lado, ele acolhe de ofício, né, um habeas corpus do índio, o índio Apanagé, que está lá na estátua de Dom Pedro I, né, abaixo, né, um dos índios que representam o Brasil, né, porque o índio reclama de que com esses mítins que foram deslocados para a Praça Tiradentes, agora ele fica lá todo apertado, não consegue respirar, não consegue andar. Então, é interessante perceber como essas revistas satíricas, a sátira e a charge ligada ao humor político, vai também descrevendo contextualmente, né, a percepção da época que nós podemos pensar. Hoje né? a estátua é cercada. E hoje a estátua é cercada. Acho que o Apanagé conseguiu algo mais, né? Não foi só o habeas corpus, ele conseguiu uma ordenação urbana diferente do espaço colocado. Enfim, esses são eu quis trazer e estressar com vocês esses pontos do Império e da República Velha. Os outros foram mais colocados, ou seja, a discussão da censura no Estado Novo, eventualmente na época militar, né? Mas para mostrar isso, para perceber a importância da contextualidade da discussão da charge e da sátira, para perceber que é um universo paralelo, e isso é importante para que nós, como cidadãos intérpretes, que o judiciário, quando avalia eventuais casos, perceba, né, ele é uma representação de algo criado novo, ele não é algo vinculado a algo empírico, né, e que toda essa percepção contextual histórica nos ajuda a ver hoje, na atualidade, o que eu poderia dizer como novos desafios, ou seja, a gente percebe por esses exemplos que a charge e a sátira têm potenciais muito grandes, né? Talvez tenham perdido um pouco com relação a outros meios de comunicação, o rádio, a TV, a internet, hoje outros modelos, né, de utilização, que são nas redes sociais, os memes, stories, enfim, uma série de outras invenções que talvez a gente até não tenha tocado tanto aqui, né? Essas decisões que o Dr. André falou são muito interessantes e vale a pena até a leitura de quem possa ler, estão disponíveis públicas no Supremo Tribunal Federal, essa da DPF 130, que tratou da lei de imprensa, a ação direta de inconstitucionalidade 4451, que inclusive já foi julgado o mérito, o Dr. André fez aqui a referência à medida cautelar, mas no ano passado, em junho, foi julgado o mérito do caso, e foi interessante porque vieram novos votos, né, que enriquecem um pouco o debate. Né? E um outro caso também interessante, recentemente debatido por nós, como sociedade, a questão das biografias não autorizadas, né? Que acabou que não tocamos aqui com muito ênfase, que também há uma ação julgada no Supremo Tribunal Federal, salvo engano 4851, que é um outro elemento interessante. E por quê? Nesse material que eu busquei pesquisar para a nossa conversa, eu encontrei várias biografias não autorizadas e do começo ao fim totalmente satíricas. Então, para dar um exemplo engraçado, eu peguei um diário da Dilma, que vai recontando todos os fatos, desde que ela toma posse até quando ela deixa o cargo, como diário mesmo, que ela senta todo dia, e são devaneios os mais engraçados. Então ela tem paixões platônicas pelo ministro Edson Lobão, né? À noite ela, me peguei pensando no Edson Lobão. Então assim, vai brincando que você poderia pensar, poxa, mas está violando a minha identidade pessoal, está violando a minha intimidade, a minha forma de ver. Não, mas é a ideia de que você pode brincar com a figura pública, que tem esse elastecimento em relação à figura privada, né? E essas decisões recentes no nosso judiciário nos dão uma abertura muito interessante. Talvez o maior desafio, a gente não teve tempo de desenvolver aqui,
embora eu tenha trabalhado na República, mas a questão eleitoral, e aí influencia muito para o tribunal, para o trabalho do Tribunal de Justiça e para o país todo, os momentos eleitorais são muito críticos. E a resposta, pelo menos, que o Supremo deu foi muito positiva, no sentido de que esses artifícios de humor, sátira e críticas, que no caso da ação que ele mencionou se chamam trucagem e montagem na lei eleitoral, foram permitidos sim. Né, a discussão se deu em 2010, para as eleições de 2010, e são permitidos, ou seja, mostrando que mesmo no debate eleitoral, no momento eleitoral, que há algumas restrições para garantir a isonomia do debate entre os candidatos, isso não é algo que deve ser retirado, mas deve ser incentivado, né? Pelo contrário. Então é um elemento importante para estressar que naquele momento mais sensível, a sátira e outras, a charge e outras formas de manifestação crítica devem ser encorajadas, né? Então é um elemento diferente. E, para finalizar, esses aspectos novos que a gente passa a enxergar com olhares do nosso tempo, né? E o enxergar para o vizinho, que eu brinquei, dos outros países, do âmbito internacional, e para o passado nos ajuda a perceber o futuro, para lidar com questões como o Dr. André bem colocou, o limite da liberdade de expressão nos Estados Unidos para tratar de temas sensíveis, que na Europa tem uma outra pontuação, né? Então a questão do terrorismo é um outro elemento complicado de se pensar em certa medida. A questão de como enxergamos as brincadeiras feitas com elementos simbólicos religiosos hoje, e olhamos a República, e olhamos o Império, né? Então é interessante perceber esse nosso olhar horizontal, né, para o passado, né, e ver que são desafios que estão aí abertos e acredito que são muito instigantes para novos debates, né? Peço desculpa por um eventual exagero aí na passagem do tempo, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente. Obrigado.